Olá pessoal, um abraço a todos. Eu sou Frederico Carvalho e quero dividir com vocês um pouquinho as minhas inquietações, né? Coisas que de repente eu penso, de repente eu analiso e às vezes quero chegar a uma conclusão melhor e fica muito difícil, né? Em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço a todos e que estão assistindo a live ao vivo ou que vão assistir depois, não tem importância. O grande problema não é a hora que a gente assistir, mas a preocupação com os assuntos que a gente vai tentar passar, que a gente vai tentar mostrar, porque tem gente que às vezes não se esperta para o que está acontecendo em volta da gente. Eu tive a oportunidade essa semana de conversar com algumas pessoas, inclusive do meu bairro, né? Ah, bom, Frederico, você disse que não se preocupa só com o bairro. Não, não me preocupo com o bairro, mas sou morador. Eu moro em São Gonçalo. Então, eu tenho que me preocupar e saber o que está acontecendo, quais são os objetivos, né, do nosso trabalho, o que o pessoal quer, o que as pessoas desejam, porque eu penso que falar no município não é falar de você, é falar do município, as coisas que o município precisa, as situações que estão ainda para serem trabalhadas de uma forma mais coerente, melhor forma, e a gente percebe que não é ainda uma coisa tão natural, uma coisa tão comum, né? As pessoas ouvirem. Eu acho que ouvir é fundamental. Ouvir é fundamental. E eu quero ouvir sempre as pessoas. Eu estou aqui compartilhando essa live para que ela possa ser assistida por mais pessoas. E as pessoas que desejarem podem interagir com a gente, né? Podem interagir com a gente. Porque a gente quer mesmo é que as pessoas tenham oportunidade de ver, as pessoas tenham oportunidade de conhecer o nosso pensamento. E isso, para muita gente, pode não fazer diferença, mas para mim faz. Para mim faz. Porque eu costumo dizer que eu tenho muitos anos de praia, nenhum ano de política. Aprendiz. Eu sou aprendiz na política partidária. Mas, como a minha maior preocupação não é comigo, como eu sempre digo, a maior preocupação não é comigo exatamente, então a gente vai seguindo. Bom, meus amigos, conversando com as pessoas do bairro do Mutombo, onde eu moro, bom dia, Silene Pinheiro, um abraço para você. Se quiser fazer parte da live, pode lançar seus pensamentos, seus objetivos, fique à vontade. Mas, então, eu queria que vocês analisassem comigo algumas coisas que estão na minha cabeça, né? As pessoas estavam falando sobre os valões. Qual é o bairro que não tem valão? Todos os bairros têm valão. Na verdade, a maior parte dos valões um dia foram rios ou braços de rios, né? E na área do Zumbi tem muito, a área ali em cima do Zé Garoto, Colubandê, tem muita coisa, tem muito rio, tem muita área que já teve rio, que hoje tem mais, como é que eu vou dizer, valão mesmo. Bom dia, Vanderlei Fonte Boa, já falei, mas bom dia, Silene Pinheiro. Então, os rios foram assoreados, foram entulhados, a gente só vê isso, né? E retificados. O que muita gente não sabe é que rio manilhado ele é mais perigoso do que o rio in natura, o rio natural. Porque o rio natural, pela lei, você deixa 15 metros de um lado, 15 metros do outro, está cheia, e aí tudo bem, a coisa vai
Vai ter um som aqui. Peraí. Tá com som alto aí, amor? Não tinha. Para mim tá pegando. Tá pegando. Então, que eu não consigo ouvir legal. Eu não consigo prestar atenção. Bom, então vamos lá. Coisa de professor, não consegue muito falar junto com os outros. Mas, então, o grande problema é que nós não temos os rios bem tratados, nós não temos os rios bem cuidados. Nós temos o INEA, que é o instituto que cuida disso tudo, né? Que cuida dos recursos hídricos, que cuida da situação dos nossos rios, das lagoas, mas o Estado diz que não tem dinheiro e não faz nada. Nada tem sido feito. E a cada enchente, a situação é pior. Porque você vê, eu nunca vi tanto móvel como eu vejo nos rios. Eu vejo muito no Emboaçu, eu vejo muito no Alcântara. E a gente vê aí, a gente recebe informações das pessoas em todos os lugares, né? A gente vê rios que estão assoreados, que estão entulhados, que estão esquecidos. O INEA não vai fazer dragagem. Por outro lado, o mato cresce, a vegetação cresce, a água mesmo pouco passa, o que passa mais é entulho e às vezes represa. Os manilhões estão entupidos e o esgoto in natura direto. Ah, vamos construir uma estação de esgoto aqui, vamos construir outra estação de esgoto ali. Vamos. E a gente não vê. E existe um outro lado que me preocupa muito, que é a educação do nosso próprio povo. Nosso povo joga mesmo entulho, porque não tem quem recolha entulho. A Companhia de Limpeza Urbana não tem, pelo menos não tem divulgado a possibilidade de recolher os entulhos. Então, eu não conheço um telefone, pode ser que tenha, mas eu não conheço um telefone que você ligue e a prefeitura vem recolher. Recolher o meu sofá antigo, que eu não quero mais, que pode até ser reformado e ser passado para alguém que precise. Recolher o fogão antigo, a geladeira que não funciona mais, enferrujada talvez. Não, as pessoas acham mais fácil jogar nos rios. Rio é lugar de entulho. Rio é lugar de você deixar correr, escoar. Vai para o mar. Se for plástico, não tem importância não. As tartarugas não sofrem, os peixes não sofrem, ninguém sofre. Ou só sofre. Nós precisamos ter esse pensamento. Política não é o ato de você fazer obras, não é o ato de você consertar coisas, não é o ato de você, como é que eu vou dizer, ficar o tempo todo só acertando. É o ato de você trabalhar pelo bem público. Polis, né? Poli é muito, é quantidade. É quantidade. É trabalhar por muitos. Isso tem que ser. E cada um de nós é político, porque todos nós, se fizermos a nossa parte, nós estamos trabalhando não só para a gente, mas estamos trabalhando por todos os nossos irmãos, por todas as pessoas que nos acompanham, todas as pessoas que nós conhecemos e pelas pessoas que nós não conhecemos também. Conversando justamente com esse grupo, as pessoas dizem o pessoal é sem educação, porque não só joga lixo nos valões, joga lixo nos rios, um monte de bombona, garrafa PET e fio, tudo que você possa pensar tem nos rios, tem nos lixos. E a gente não pensa em jogar esse material, jogar em lugares apropriados. Bom, os terrenos não podem, claro que não.
mas deveria existir um serviço que levasse isso, que levasse para algum lugar que pudesse ser trabalhado. Tem tanta gente por aí que carece de uma mesinha, carece de uma cadeira, carece de um sofá. A minha sugestão seria de que mais e mais pessoas, ou, de repente, a própria municipalidade, pudesse reparar esse material recolhido, que fosse recolhido, que pudesse reparar e pudesse ajudar as pessoas que não têm. Por exemplo, eu tenho comentado muito sobre a questão das pessoas que estão nas ruas. Elas normalmente não querem ser albergadas, e já foi explicado numa live que eu fiz com o pastor Ferreira Guimarães, que o albergado se sente mal, quase sempre ele se sente maltratado, ele não é respeitado na sua individualidade. Pois é, a minha sugestão seria justamente que nós tivéssemos galpões onde nós tivéssemos uma área residencial e uma área de aprendizado. E como seria essa área de aprendizado? Bom, é bobagem a gente achar que ninguém sabe ler ou escrever, que o morador de rua ele não sabe ler ou escrever. A maioria das vezes ele sabe. Digamos que ele não saiba, que ele aprenda a ler e a escrever. Já é um grande passo, já é importante. Mas, mais do que isso, que ele aprenda uma profissão. Eu tenho batido muito nessa tecla. Que os grandes galpões, que eles tenham uma área residencial, que seja uma coisa aberta e, ao mesmo tempo, com uma possibilidade de individualização, e que nós tenhamos área de oficinas de aprendizado. Então, por exemplo, a gente joga um sofá fora porque a gente encontra poucos espaços que reformem sofás. E quando encontra, esses espaços são muito caros. Às vezes é mais barato você comprar um sofá do que você reformar o mesmo sofá. Porque tecido é caro, espuma é caro, madeira é cara, tudo isso vai dificultando e vai fazendo com que o valor onere, que ele cresça, que ele aumente. Ora, pega esses sofás que vão ser jogados em rios, em lagoas, em valões, leva para esses lugares para serem reformados. Existe muito tecido aí que muita loja não quer mais, o tecido não serve para elas. Está lá largado, está esquecido, não tem saída. Usa nesses casos. Que haja beneméritos que possam colaborar com aparas de madeira, que possam colaborar com aparas de espuma, que possam colaborar com linha, com agulha, com grampeador, sei lá. Esse material que é usado para confecção e para reforma de sofás. Que haja cursos dados por pessoas que sabem reformar, mas que não têm clientela suficiente para reformar. Então, essas pessoas estariam também se empregando a um valor conveniente, um valor de acordo, para poder dar aula para essas outras pessoas, para fazerem estofamento, e de repente faz uma firma, começa uma firma individual, uma firma em dupla, e daqui a pouco começam a pegar serviço e melhorar a vida das pessoas. Quantos móveis são jogados fora e que às vezes seriam um sonho de consumo de pessoas que poderiam, de repente, aproveitar aquilo. Aproveitar ele mais bonito, consertado, ele num preço melhor, e embelezando o ambiente. Você pode até optar por cores. Tem gente que gosta muito do mobiliário branco, tem gente que gosta de mobiliário de cor vinho, tem gente que gosta de tecido. E assim você vai fazendo com que as pessoas trabalhem, que essas pessoas que hoje vivem na rua, elas poderiam fazer parte de um trabalho maior, elas poderiam fazer parte de uma atividade
que também as remunerasse, que elas saíssem da rua e saíssem do albergue e, de repente, conseguissem alugar uma kitnet, daqui a pouco conseguissem alugar uma casinha de 1 quarto, de 2 quartos, daqui a pouco compra a sua casa. Mas o que não pode é a gente ficar parado sem ideias. Deixar simplesmente as pessoas entregues à ociosidade, à fome, ao desemprego, ao desalento e às drogas. Sim, porque quando você não tem alento, quando você não tem para onde fugir, quando você não se sente querido, se você não se sente respeitado, se você não tiver uma cabeça muito legal, as drogas te apanham. Então, eu acho que a gente precisa pensar nessas coisas. A gente precisa analisar isso. Isso é a verdadeira política. Política não é ocupar uma tribuna e falar bonito, não. Política é você pensar naquilo que é de todos. Incluir todas as pessoas. Incluir o máximo de pessoas possíveis naquele trabalho ou naquela ação. Não tem jeito. Se você não faz isso, você não está ajudando o seu município, você não está ajudando o seu lugar. Então, se nós tivermos albergues que tenham oficinas, provavelmente a gente terá menos sofás nos valões. É um trabalho cruzado. Se eu tiver oficina de pintura, de recuperação de metal, lixar, reformar a chapa, acertar a tubulação, daqui a pouco eu tenho fogões baratos feitos por pessoas que, em princípio, eram desvalorizadas, mas têm uma profissão hoje. Fogões bonitos, fogões até com motivos diferentes, porque hoje você tem a linha branca, todo mundo quer a branca. Antigamente gostava de vermelho, de azul. Hoje as pessoas são mais pela linha branca. Mas e se você encontra uma pessoa que gostaria de uma pintura totalmente diferente na sua geladeira, uma pintura totalmente diferente no seu fogão? É possível. A criatividade, o indivíduo exercendo o seu direito de preferência. E o outro indivíduo que faz exercendo a sua criatividade, se sentindo melhor, se sentindo mais útil, se sentindo mais feliz. Eu penso isso. Você quer resolver, você tem que pensar em várias frentes. Você já percebeu uma padaria? A padaria, quando quebra um ovo, tem os doces que vai fazer com a clara e os doces que vai fazer com a gema. O ovo não se perde. A mesma coisa, você vai fazer um trabalho você quer recolher os sofás, quer evitar que eles vão para o entulho, quer evitar que eles vão para os valões, quer evitar que eles vão para os rios, os fogões, as geladeiras, as máquinas de lavar. Pega as pessoas que estão na rua, que querem aprender a trabalhar, ensina e leva esse material para ser trabalhado. Antes de chegarem ao entulho, antes de chegarem ao valão, antes de chegarem ao rio. Garrafas PET podem ser reaproveitadas. Antigamente, a ONG Guardiões do Mar tinha um trabalho com vassoura feita de garrafa PET. Esse trabalho pode ser feito, esse trabalho existe. Por que a gente não faz mais? Por que a gente não faz mais? Não interessa? Não é bom? Ou a gente se acomodou? Para mim, a gente se acomoda. A gente vê alguma coisa que num primeiro momento não funciona e a gente esquece, a gente cansa, a gente não acha que vale a pena ir à frente, sem ter deixado a coisa sedimentar. Então, eu penso isso. Vamos acabar com os lixos nos canais, nos mangues. Mangue não é lugar de lixo. Mangue é lugar, é um bioma específico, que tem um trabalho biológico ali sendo feito pela natureza. Não é um lugar para lixo. Não é um lugar para o nosso lixo. Tá? Os animais, os pequenos animais, as bactérias estão ali trabalhando direto. Então, gente, o sofá
vai para o lixo, vai para o rio, vai para um canal, vai para um valão. Valão nada mais é do que um rio que está morrendo. Então, ao invés disso, ao invés de acontecer isso, não faça. Prefeitura, recolha. Ou então, pessoas interessadas em reciclagem, pessoas interessadas em reforma, peguem esse material, tenham um telefone para que esse material possa ser recolhido, distribuam entre as pessoas que podem reformar e façam essa reforma e vendam num preço mais em conta. Quantas pessoas estão precisando de uma cama, de um móvel, podem conseguir aí. É uma ação social que vai ajudar a diminuir o lixo em nossas áreas naturais. É uma ação social que vai dar emprego a pessoas que vão aprender a reformar. É uma ação social que vai permitir com que outras pessoas tenham móveis, e às vezes móveis de uma criatividade fantástica. E está ajudando a cidade, a economia da cidade, está diminuindo o fluxo dos valões, das enchentes e tal. Mas voltando só à questão das enchentes. O INEA não está preocupado com as nascentes. Nós temos inúmeras nascentes em São Gonçalo. Normalmente, as nascentes por si só já estão assoreadas. As nascentes por si só já são mal cuidadas e o rio mal desce. O rio precisa descer. Só que durante anos foi se canalizando o rio e fazendo com que o caminho do rio até o oceano, até a Baía de Guanabara, no caso, fosse reto. Quanto mais reto, mais velocidade o rio pega. E quanto mais velocidade ele pega, na primeira enchente é mais volume d'água com mais velocidade. E a quantidade de enchente aumenta. E manilhas podem estourar isso aí. Então nós precisamos de outras soluções. Não sei se a solução seria canalizar, como, por exemplo, na Alameda São Boaventura, aquele canal lá no meio. Talvez seja o caso. Não sei. Mas alguma coisa precisa se fazer. A gente não pode ficar de braços cruzados e simplesmente achar que, olha, sempre a chuva vai acontecer, a pessoa vai ter sempre a casa inundada, quem não gostar saia dali. É muito pouco. Nós precisamos fazer mais. Nós precisamos analisar um pouco mais. Nós precisamos pensar nas pessoas que estão vivendo ali. E se canalizar melhora? Se você não fizer tudo reto, muito provavelmente melhora. Porque o grande problema é retificar. Manilhar e colocar reto. Pegar um caminho único. Ali tem velocidade. E as pessoas esquecem que rio tem cheia. Todo rio tem cheia. Tem aquela época que o rio está quietinho, está tranquilo. Tem aquela época que ele sobe. As marés explicam isso. A maré sobe diariamente, desce diariamente aí nos oceanos. A gente está cansado de saber disso. Hoje tem maré cheia, hoje tem maré vazante. O rio é a mesma coisa. O rio tem suas épocas de cheia e tem suas épocas de vazão. Ora, dê esse espaço para o rio. Se for para cavar mais e deixar um canal, que for um canal bem feito, se for um trabalho urbanístico bem feito, dá para fazer. Mas a gente não quer ter trabalho. Não tem dinheiro. Para um pouco alguma coisa que não é importante agora e vai arrumar dinheiro. Mas a gente precisa ter saúde para os doentes. Não tem. Então, não pode arranjar isso como desculpa. Porque nós temos que ter escola para todos. Tem, com qualidade às vezes duvidosa. Não é pelos professores, não. Pelo trabalho mesmo que é executado. Então, meus amigos, tudo tem jeito. Política não é só fazer, é pensar antes no que fazer. Existem linhas de crédito
que os municípios podem utilizar se forem trabalhar saneamento básico? Existem. Existem parcerias público-privadas que podem ser trabalhadas quando você quer fazer alguma coisa decente. Por exemplo, as incorporadoras estão aí. Estão sofrendo porque houve aquela situação toda de Lava Jato, né? E as pessoas realmente, muitas delas estão falindo, porque algumas agiram de forma que não deveriam, mas tem outras por aí. Ora, e muita gente precisando de casa. Não é o Minha Casa Minha Vida, obrigatoriamente, mas fazer condomínios. E onde tem essa situação de esgoto, faz um plano de urbanismo, município, empresa, todo mundo trabalhando junto, fazendo praças, fazendo, se for o caso, lugares que sejam propícios, agricultura familiar. A gente precisa de verde. E a gente precisa das nossas tubulações, dos nossos veios, dos nossos rios, nossos valões desentupidos. Nós precisamos que as pessoas morem em lugares que sejam habitáveis. Que o rio, vez por outra, não vá tomar a casa. Não resolve, isso não funciona se a gente só pensar nisso. Então, se você faz uns condomínios legais, umas coisas bacanas, que não sejam popularescos, mas que sejam populares, com segurança, com um tratamento urbanístico legal para as pessoas se sentirem bem, um trabalho acústico decente, você pode até desapropriar A, B ou C e depois que estiver pronto, dá a moradia para A, B e C. Dá um apartamento para cada um, dá uma casinha para cada um. É uma questão de você pensar, analisar, não deixar ninguém desabrigado e melhorar o seu lugar. Porque se você não fizer nada, você não será nada. Se o município não quiser fazer alguma coisa, não vai fazer. Linhas de crédito, há. Criatividade, há. Pessoas com habilidade técnica dentro do município para fazer essas coisas, há. Só ninguém chama. Agora mesmo, eu estava conversando com uma pessoa, estava dizendo assim, não, mas vai mudar o secretariado todo no Estado, depois que o governador saiu. Vão trocar os políticos de um partido por políticos de outro? Isso não é trocar secretariado. Isso é só mudar quem manda. Eu penso que secretariado tem que ter competência, tem que ter responsabilidade, tem que ter coerência. Não basta mandar, não basta fazer isso ou fazer aquilo. Tem que saber o que está fazendo. Tem que contratar gente com seriedade, com responsabilidade. Em São Gonçalo, a gente tem secretários que têm uma confiabilidade grande. Mas também tem uns que a gente não sabe nem o que estão fazendo ali. A verdade é essa. Precisamos pensar nisso. Lembrar sempre, ó, o que o vereador faz, gente? O vereador não constrói nada. Se o vereador diz que vai construir alguma coisa em algum lugar, é mentira. Se o vereador diz que vai fazer obra em algum lugar, é mentira. Se o vereador diz que vai dar emprego, é mentira. Não acredite nisso, não. Agora, o vereador pode trabalhar por mais empregos, pode trabalhar por mais educação, pode trabalhar por mais obras, pode fazer indicações ao executivo, mas fazer ele especificamente não faz. Ele cria leis. E eu acho que nós devíamos pensar em termos de futuras políticas bem intencionadas e eficazes. Eu, pessoalmente, gostaria muito que houvesse um trabalho de recolhimento do lixo, já que o INEA não faz, que você, particular, que está aí perto de uma área de nascente, limpe essa área de nascente, plante mata ciliar ali. Não deixe ninguém mexer, não precisa fazer mais nada, só plante. A natureza se encarrega do resto. E o governo aproveitar e vir limpando tudo.
para baixo. Vem limpando tudo. Para poder, quando essa mata ciliar fizer efeito nessa nascente de rio, já está tudo limpo. E quem sabe nós tenhamos uma água mais pura, uma menor necessidade de aproveitamento só do sistema imunolaranjal, que nós tenhamos outras áreas de captação que sejam potáveis, que sejam potabilizáveis de uma forma mais simples, mais direta e dentro do município. Assim a gente não vai ter essa reclamação de falta d'água, a gente não vai ter reclamação de falta de esgoto tratado, a gente não vai ter o problema de assoreamento de rios, de valões, a gente vai voltar a ter rios bonitos, como já foi aqui no Mutombo, como já foi ali perto da igreja de São Gonçalo, e outros lugares, no próprio Zumbi, ali no 3º BI, que está tudo debaixo da terra, mas que tem rios maravilhosos que podiam estar correndo aí e podiam estar salvando muitas vidas. Vamos pensar nisso, gente. Começa não jogando lixo. Começa não jogando lixo, que já vai ser uma grande coisa. E vamos tentar trabalhar por situações inteligentes. Quem quiser falar comigo, tem a possibilidade de usar o meu e-mail, que está aí, professor@fredericocarvalho.com.br. Se você quiser aprender um pouco mais sobre essas coisas, se você quiser entrar em contato e me ensinar algumas coisas, eu vou agradecer muito. Meu Facebook também está aí, é o frederico.carvalho.77, é o meu Facebook. E também tem a página, né, que está aí embaixo, facebook.com/professor Frederico Carvalho. Também vocês podem entrar para assistir. Tá bom, gente? Muito obrigado, um abraço e espero que eu tenha sido pelo menos um pouco útil a vocês. Tchau.